nós somos o Psipod, Podcast da família que aborda assuntos sobre saúde mental. Autismo, TEA, transtorno do espectro autista, vários nomes para uma coisa só. Hoje o nosso papinho vai ser sobre esse transtorno que acomete algumas crianças, mas a gente também pode descobrir na fase adulta. Inclusive, vamos falar um pouquinho disso aqui hoje. E além disso, a gente vai ter uma convidada super especial, que é uma das pacientes do nosso instituto, o Instituto Brasileiro de Hipnose. Inclusive, uma das pessoas que a trata está aqui, que é a nossa psiquiatra, minha irmã querida Lisli Abram. Então, fiquem até o final para não perder essa super, digamos, mini entrevista, né, gente, que a gente vai fazer com ela. Mas antes da gente continuar, eu queria pedir, por favor, para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê aquele joinha para fortalecer a gente e também deixa aqui seu comentário, dúvida, o que você está achando do Psipod. É muito importante essa interação com a gente. E para começar, eu queria falar com a nossa psiquiatra, né? O que é, doutora Lislier, o transtorno do espectro autista? Você pode contar um pouquinho pra gente? Transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que é congênito e genético, ou seja, a pessoa nasce com esse transtorno e, além disso, tem alterações genéticas que aparecem nessas pessoas, né? E por que esse nome espectro? Você pode falar melhor? Porque a gente sempre ouve, né? Ah, é um espectro. Existem várias maneiras de ser autistas. Esse espectro quer dizer, né, que a gente tem uma amplitude muito grande em relação a vários tipos de sintomas, vários tipos de características, e cada indivíduo vai apresentar de uma forma diferente, em uma época diferente. Então, é por isso que a gente diz esse espectro, que a gente não consegue rotular, né, ou classificar de uma forma exata cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter suas características. Então acabou aquele papo, gente, de ah, ele é autista, mas ele fala, né? Ele interage bem. Como assim autista? Isso, inclusive, é ser capacitista, É. né? Capacitismo, para quem não sabe, é preconceito por alguém portar alguma deficiência ou transtorno mental. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque existem várias formas de ser autista. Pode ser alguém super, inclusive, falante, Sim, com extrovertido e certeza. ter autismo, né? É. E aí a gente entra na questão dos níveis, né, e dos graus, né? Antigamente a gente classificava com os graus que eram, né, leve, moderado e severo. Agora a gente não classifica mais assim, a gente mudou e a gente classifica em relação ao nível de suporte, né? A gente tem o nível de suporte um 2 e 3 e cada um desses níveis quer dizer a questão de quanto aquela pessoa tem uma deficiência em relação às atividades diárias dela, a independência dela, né? Então, os pacientes que são nível um de suporte, eles têm uma vida mais dentro da normalidade, eles conseguem fazer atividades rotineiras sozinhos, eles falam, né? Eles são pessoas, trabalham, né? trabalham, né? São pessoas Estudam. normais, né? Então, e aí os níveis 2 e 3, né? O 3 no caso, já são as pessoas que realmente não são verbais, né? Já não falam e têm um comprometimento maior. Entendi. Entendi. Isso é importante também, né? Dizer que assim, a maior dificuldade do autista, né, é na socialização. Né? Então, socializar, ter grupos, participar, né? De ter uma comunidade, né? De fazer amigos, né? Isso é difícil para o autista, né? Então, geralmente, o autista, né? Ele vai ter uma dificuldade, né, de fazer um relacionamento desde que ele nasce, né? Até o bebezinho, ele tem dificuldade já nessa relação com a mãe. Então a própria mãe já pode sentir isso, né? Quando pega o bebezinho no colo e vê que às vezes ele não faz o contato visual, ele não olha no olho, ele tem um distanciamento. A mãe sente isso, sente que aquele filho é diferente dos outros, né? Depois, quando ele vai crescendo, né, que ele é criança, mas ainda é um bebê, né? Então, assim, ele tem uns 9 meses, né?
10 meses, ele tem uma dificuldade para ele brincar, ele tem uma dificuldade para que ele possa, né, trocar ali um conteúdo, né, de fazer uma socialização, né, também dentro da sua própria casa, mas que ele possa ter essa relação. E aí, né, ele balbucia, né? Mas depois, conforme ele vai crescendo, né? Aí que ele já tem 1 ano e pouquinho, que ele começa a fazer a fase das primeiras palavras, né? Ele já começa a ter uma dificuldade. E aos 24 meses, que é a fase dele falar as 2 palavras, né? Ele já tem maior dificuldade. Então, isso é percebido com o olhar, né, com o gestual, né, com o toque. Então, tem muitas crianças que não gostam, têm uma hipersensibilidade, então, assim, não gostam de usar roupa. Outra coisa que também é percebido é no sono. Né? Tem bebezinhos que não conseguem dormir a noite toda, eles ficam irritados, eles choram, né? E aí vai ver essa dificuldade nesse dormir também dessa criança. E Também que é muito comum de acontecer é que a criança consegue se desenvolver, por exemplo, começa a falar, começa a pronunciar algumas palavras, mas chega numa certa idade, a sensação é como se ela regredisse muito do que ela aprendeu, né? Então isso também às vezes acontece. Mas uma coisa que é alarmante é se a criança não fala, né? Não começou a falar até os 2 anos de idade, isso é algo que é preocupante, que é necessário fazer uma avaliação mais detalhada, porque aí a possibilidade fica um pouco maior de ser E algo também, o autismo, né? algo também que é visto, né, no transtorno espectro autista é durante as fases do desenvolvimento é esperado certas coisas, como, por exemplo, se vestir sozinho, a própria higiene pessoal, né? Então, a cada etapa, cada fase lá, a gente tem um pressuposto que as crianças já vão estar fazendo, né? Então, de tantos aninhos até tantos aninhos, já vai estar começando a escovar o próprio dente, se vestir sozinho. E as pessoas que têm transtorno espectro autista, tendem a ter essa dificuldade, né? Tem um certo atraso em relação a isso. Sim, mas né? também é algo que a gente tem que falar, porque às vezes as pessoas, né, que são leigas, elas vão ficar muito alarmadas quando tem um atraso. Também não é assim, né? Cada bebê ele tem O seu tempo dele, momento, né? o tempo dele, né? O É. tempo de desenvolver. Mas se vocês verem que é algo que outras crianças já tá fazendo e essa criança tem uma certa dificuldade, é bom procurar, né, um auxílio, né, uma consulta com o pediatra, né, conversar com o pediatra para ver se você está dentro de uma normalidade ou não. E aí, se o pediatra achar, né, que não tá, ele vai encaminhar, né, para o neurologista, para o psiquiatra, para poder fazer uma avaliação mais detalhada. Isley, isso é importante a gente passar também, porque não é só um sintoma, ou às vezes 2 sintomas que vão, né, que a gente observa que vai definir se a pessoa é autista ou não. Já tive casos de mães que falaram, minha filha anda na ponta dos dedos, ela não fala. Aí ela começou a ficar apavorada, né, achando que a menina era autista, e no final ela não tinha nenhum problema de autismo. Então é importante observar sim o comportamento do filho, se ele está no desenvolvimento adequado, e procurar algum especialista que possa ajudar, né? com certeza. E também quanto antes, quanto mais cedo procurar, Melhor. melhor vai ser, né? Para o prognóstico, né? Provavelmente, né? Ou pré-estimulando não seria nem para o prognóstico, porque vai depender realmente, né? Se ela é 1, 2 ou 3, né? Mas assim, né? Mas existe a possibilidade mas disso mudar. isso, né? Mas também, né? Quanto quanto mais cedo procurar, melhor vai ser estimulado, melhor vai ser trabalhado para que essa criança possa ter realmente, né, um aporte, né, seja pelo psiquiatra, seja pelo terapeuta, pela equipe multidisciplinar, né?
pelo psicólogo, terapeuta ocupacional, né? Isso é muito importante, né? Falar que o tratamento de alguém que tem transtorno de espectro autista não vai ser só por um ou dois profissionais, muitas vezes, vai ser por vários, né? Sim. O psiquiatra, o neurologista, a terapia com psicólogo, a fonoaudiólogo para aqueles que têm a questão da não verbalização, né? É um tratamento multidisciplinar. E você, Kathleen, que é especialista em terapia ABA? Eu tenho capacitação em terapia ABA, né, que é a análise do comportamento aplicado. A terapia ABA é o protocolo ouro, né, da psicologia hoje em dia para o tratamento de transtorno de espectro autista. A terapia ABA nada mais é do que aquela volta do behaviorismo que a gente tanto aprende na faculdade. Para vocês se situarem, né, o público que está em casa, o comportamentalismo. Então, a gente faz o tratamento mediante a reforços, né? E acompanha cada mínima mesmo, evolução daquela, normalmente criança, né? Mas pode ser para adultos também. Então, por exemplo, a criança ela tem dificuldade de olhar nos olhos. O que o terapeuta ABA vai fazer? Primeiro, focar nessa queixa, que é uma dificuldade daquela criança. Tá, então vamos tentar fazer essa criança olhar para os olhos por 2 segundos que seja. E esse vai ser o avanço do tratamento. Aumentar o tempo dessa criança para ela olhar nos olhos. Como que faz isso? Reforçando-a positivamente. Então, pega algo que seja de interesse da criança, por exemplo, um telefone, tá? E direciona para os olhos. Ela olhou 2 segundos, você reforça essa criança positivamente. O que é o reforço positivo? Você introduz algo para esse comportamento continuar existindo. Então, o que essa criança gosta? Normalmente, os autistas, eles têm uma questão que é o hiperfoco, né? Então, por exemplo, a criança gosta muito de dinossauro, de brincar com dinossauro. Então, à medida que ela olha mais 2 segundos para o seu olho, você vai dar um dinossauro para ela brincar. E aí, esse tempo tende a se aumentar. Eu dei o exemplo do olhar nos olhos, mas isso a gente faz com todos os comportamentos que estão com dificuldade, né? Com a fala, com a habilidade social, né? Com essa questão que eu falei de higiene, de vestir-se sozinho, para qualquer coisa. E é importante dizer, né, assim como toda terapia cognitivo-comportamental, que é importante que esse trabalho continue em casa, né? Pelos pais, pelos cuidadores dessa criança. Eles vão ser os mediadores, né? Exatamente, eles têm que ser muito colaborativos, porque a criança fica no consultório de psicologia o quê? No máximo 1 hora por semana, né? Então ela precisa desse amparo nas outras horas do dia dela, né? Então é muito importante Por isso também que eu haja acho que é esse trabalho pra cá. importante o psicólogo também, né? Trabalhar com os outros profissionais, né? E fazer realmente essa equipe multidisciplinar, né? Que, por exemplo, muitas crianças, eles têm o terapeuta, né? O atendente terapêutico, né? Que aí fica com a criança por muito mais tempo, na escola, às vezes em casa. Então, um contato mais diário, né? E aí, se você consegue, né, conversar, né? E unir, né, o que você está fazendo no seu consultório, né? A esse dia a dia da criança, o desenvolvimento dela vai ser muito maior, né? E também é muito importante a gente reforçar que quanto mais terapia e quanto mais cedo essa criança fizer, melhor vai ser o prognóstico dela. Então, assim, às vezes a criança ela pode estar no nível 3 de comportamento, né? No nível 2. A gente consegue, através das terapias, fazer com que esse nível seja regredido, assim como não fazer as terapias pode possibilitar desse nível piorar, entendeu? Então é muito importante que esteja, né, todo mundo em harmonia para fazer esse tratamento. E eu queria, Lisli, a gente está falando muito de criança, né? E existe o diagnóstico mais tarde, né? Na fase adulta. E normalmente essas pessoas que estão para ser diagnosticadas na fase adulta estão fazendo o famoso masking, né? Que é o mascarar os sintomas, principalmente as meninas. Quando a gente fala de autismo, a gente lembra sempre dos meninos. E as meninas têm autismo também, né? Você pode falar um pouquinho desse diagnóstico mais tardio, das meninas com autismo, como que são os isso comportamentos? pode acontecer, né? Até essa questão que a gente estava falando anteriormente. Tem
a questão da dificuldade social. Mas às vezes o adulto ele nem já vai ter mais tanto essa dificuldade, né? Ou às vezes vai ter de uma forma interna, mas não vai se expressar, porque ele já conseguiu mascarar, né? Fazer o masking, como a gente chama, para lidar com aquele desconforto, com aquela dificuldade e conseguir, né? Vamos dizer assim, né? Parecer como todas as outras pessoas, né? Parecer ser algo comum, né? Então isso é muito comum, né? Esse masking é muito comum na vida diária dos adultos, né? Principalmente os que não são diagnosticados, porque eles ficam muito confusos do que está acontecendo, do que fazer, né? E acabam criando esses mecanismos. Só que isso tem um preço, né? Porque se você faz isso, isso causa, de certa forma, algum estresse para você, né? Uma sobrecarga, né? Então acaba que isso fica muito pesado, né, para o paciente. E aí isso pode fazer com que ele desenvolva outros transtornos associados ao autismo. Sim, Então sim, muitos pacientes acabam tendo depressão, sim. ansiedade, né, por todas essas questões. Eu acredito, Elisle, que isso acontece tanto na criança, né, quanto no adulto. Eu acho importante que as mães, os pais e o adulto, né, ele tem um diagnóstico, ele Sim. aceita aquilo, mas ele não vai ficar num conformismo. É importante que ele saiba que ele pode aprender, só que o modo como ele aprende é um pouco diferente, principalmente os pais, né? Os Exatamente. pais às vezes, ele é autista, o outro não é, então esse aqui não. Não, você vai estimulá-lo, você vai acreditar que ele vai aprender e vai criar o que todo ser humano É, faz. A gente cria estratégias, exatamente. estratégias para O sobreviver. autismo é uma forma diferente do cérebro Sim, funcionar, sim, mas nem por isso a pessoa se torna incapaz ou é incapaz de fazer claro, alguma Até coisa. porque, claro. né, tem toda uma capacidade cognitiva, né? Incrível. E pode aprender bastante, Estimular sempre, sendo estimulado para aprender. Quando Até. tratados, são às vezes muito inteligentes, né? Por conta até do hiperfoco. Então, É. é, esse hiperfoco, ele é dicotômico, assim. Por um lado, é ruim, principalmente na infância, porque a criança fica querendo só ver aquilo, só aprender aquilo. Mas, por outro lado, ela fica tão afiada naquele assunto que ela gosta que às vezes vai ser um excelente profissional, né? Então, nós temos aí autistas, inclusive, que são excelentes Sim, profissionais, sim, né? Na sim. Eu ciência. conheço muitos autistas que são psicólogos, né? Até para poder atender, né? E conseguir se identificar Sim. com esse público, né? Não, psiquiatras também, né? Psiquiatra, com certeza. Também, né? Eu vi um filme agora na Netflix, que eu não lembro o nome, que é um rapazinho autista, né? Um nível bem elevado, e é uma habilidade para tocar piano impressionante. Então, aquilo parece ficção, mas na vida real aquilo ali acontece. É Né? muito Já vimos comum, né? vários casos de pessoas que são bem-sucedidas naquilo que É muito fazem e comum são do autistas. autismo, de algumas pessoas do autismo ter associado, né, altas habilidades, né? Sim, Sim. Que é sim. também algo que é importante, né, ser investigado, né? Se aí nos exames, né, pra, quando a gente vai fazer esse diagnóstico, né? Aham, claro. Poxa. E, gente, chegou a hora. Chegou a hora da nossa convidada que aceitou vir aqui no estúdio participar e falar um papo bem legal, porque vocês vão ver como que ter transtorno do espectro autista muitas vezes Não aparentemente parece. não parece, não tem que parecer autista, né? E pelo que eu sei, Lisli, ela foi diagnosticada tardiamente também. Sim, foi diagnosticada mais tardiamente. Mas no adulto, Catherine, Cristina e Lislia, no adulto que observa em consultório, é uma certa dificuldade nas relações interpessoais. O que é isso? Na habilidade em lidar com o outro. Né? Eu acho que é um ponto, né? Nós falamos da criança que não fala, da criança, né? E o adulto, esse adulto que se isola, ele não busca um apoio social, ou às vezes tem uma relação social extremamente inadequada em grupos de WhatsApp, se envolvem até em coisas muito sérias, Verdade. né? Muitas coisas até que não são, né, socialmente aceitas e eles acabam se envolvendo até porque ele vai se aprofundar naquilo, ele vai É o ele, hiperfoco. É, isso, ele vai ser bom naquilo, então os outros vão
levando ele para isso. Então, assim, é importante, e um dos pontos mais importantes é a questão da empatia, né? Ele tem pouca empatia, ele não se coloca no lugar do outro. Né? Tem mais dificuldade, Isso, né? então às vezes fala coisas que não era para falar, né? Às vezes exagera na fala, causa um constrangimento no outro, né? Então, a habilidade social em si, a habilidade de se relacionar, de não se isolar, é uma característica do adulto, Mas é importante a gente lembrar que essa do questão da autista empatia adulto. não é porque ele não quer, né? Não, É É, porque Geralmente ele isso enxerga gera um um... sofrimento, Isso, né? inclusive, é difícil para claro, eles. Eles enxergam o mundo de outra forma, É, né? exatamente. por isso que é importante também, né, só antes de chamar nossa convidada, falar que o treinamento de habilidades sociais é fundamental para os pacientes, né, que têm TEA, né? Então, para os pacientes, né, adolescentes, né, que têm dificuldade, né, de enamoramento, de chegar numa garota, ou, né, da menina, né, de ser ou chega de maneira abordada, né, inadequada, ou né? chega de maneira inadequada, né, isso foi até o meu trabalho de mestrado, né, porque eu treino, né, habilidades sociais de enamoramento, mas também, né, de outras habilidades sociais. Então é muito importante o treinamento de habilidades sociais para saber, né, como tem que interagir. Isso é fundamental, o treinamento de habilidades sociais, né? Então vamos chamar nossa convidada. E eu Vamos. falar também para o nosso público que eu vou ceder o lugar para a nossa convidada, né? E vou tomar um cafezinho e volto logo depois. Obrigada, Gil, pela sua participação. Você piscou e nossa convidada chegou. Juliana, nossa querida paciente, né, do Instituto Brasileiro de Hipnose, paciente da doutora Lislia Abrão, psiquiatra. Isso. Juliana, já queria que você se apresentasse. Tá, vou tentar. Meu nome é Juliana. Hoje eu tenho 31 anos. Já sou paciente da doutora Lislier, acho que há uns 3 anos, né? Acho que uns 3 ou 4 anos. E na verdade eu não procurei ela nem pelo autismo em si, né? Meu tratamento era outro. E durante o tratamento a gente foi conversando, enfim, as coisas foram acontecendo. E aí no ano passado eu fui diagnosticada com autismo. Na verdade, vai fazer um ano, eu acho. Foi bem tardio. E como é que é a sua vida, Juliana? Porque as pessoas têm uma mania de achar que autismo, né, aquela pessoa que não fala, como a gente falou um pouco aqui, né, que não se relaciona com as pessoas. Eu soube até que você tem uma filhinha, conta um pouquinho. Eu tenho uma filha, eu me relaciono bem com as pessoas assim. É um pouco mais difícil, mas eu falo bastante até quando eu tenho que falar assim. Quando eu tô em ambientes muito que eu não conheço, muito mais pessoas do que eu conheço, né? Eu fico um pouco mais retraída, eu acho, assim. Mas quando tem mais pessoas que eu conheça do que eu não conheça, eu até sou fácil, assim, de entrosar, de fazer amizade e tal, porque eu me sinto num ambiente mais familiar, né? Digamos assim. Mas eu não tenho, assim, muita dificuldade de socialização como todo mundo pensa. Existem alguns ambientes que eu evito muito. Principalmente depois que eu conheci meu diagnóstico, que eu pude estudar sobre ele e entender sobre mim, né? Que eu acho que é o mais essencial, você entender tudo que você sente, por que que você sente aquilo, por que que você é, entre aspas, diferente das outras pessoas. Isso também te faz. Eu acho que se entender te faz te aceitar e saber quais são os seus limites, né? Por exemplo, boate pra mim, eu ia muito antes, mas eu tinha que dar um jeito ali de eu me sentir à vontade, porque eu não suporto lugar cheio, eu não consigo ficar. Já teve episódios assim de eu entrar na boate, a boate tá insuportavelmente cheia e eu saí de lá pra emergência porque eu entrei numa crise de ansiedade absurda, eu não conseguia respirar, foi horrível. Mas é isso que você sentia, assim, quando você entrava nesses ambientes? O que você sentia? Lugares muito cheios, assim, muito lotados, eu entro em desespero, assim, um desespero real. Já aconteceu de eu entrar, tipo, eu fui pra um bloco que eu não queria ir, de carnaval, e foram entrando pro meio do bloco, e eu desmaiei. Ou seja, você não gosta nem da ideia de ir, né? Não, não.
Nem um pouco. Seu corpo acaba respondendo com uma sobrecarga Sim. muito grande, né? Sim. Até muitas luzes também, quando eu entro em parquinho com a minha filha, eu fico muito nervosa. Aquelas luzes de parquinho, muita luz, e eu começo a sentir muito calor. Um calor não é um calor, eu não sei explicar, mas é como se não fosse um calor físico. Meu corpo todo fica quente, eu começo a ficar meio nervosa, me dá enxaqueca. É como se fosse mesmo muita estimulação. E aí depois é difícil pra você se recuperar, tipo, voltar ao Sim, normal? sim, é bem difícil, assim. Depois que eu entro digamos assim, uma crise de ansiedade ou de pânico mesmo, é bem difícil eu conseguir me acalmar. Eu tenho que totalmente sair do ambiente, deixar as pessoas, ficar sozinha. E dependendo do lugar, é bem difícil ficar sozinha, né? Então, seria voltar pra casa mesmo, mas é bem difícil de eu voltar, Mas aí assim. quando você chega em casa, você fica bem ou não? Na verdade, eu gosto de, assim, ficar sozinha e eu levo um tempo. Mas eu ficando sozinha no meu espaço, assim, no escuro é bem. O que a Juliana tá falando se chama autorregulação, né? Ela precisa de um Exatamente. tempo para se regular. Sim. E eu queria saber, Juliana, primeiro, são duas perguntas. Como foi esse diagnóstico? Né? Como é que você chegou até O que a minha você sentia? digníssima irmã? O que você achava, assim? O que você pensava que você começou a questionar essa possibilidade? Na verdade, eu vi alguma coisa sobre, porque fala muito sobre autismo em criança e autismo severo em meninos. Né? Então, em meninas, assim, principalmente adulta, você não ouve falar muita coisa. Então, na verdade, eu vi alguma coisa sobre, eu vi que eu tinha muitos sinais, assim, né? E algumas coisas explicavam muito sobre mim. Principalmente essa parte, coisas assim, muito singulares, mas que eu achei que fossem só parte da minha personalidade, né? Como, por exemplo, andar na ponta dos pés. Até hoje, de vez em quando, eu adoro. Não sei porquê, mas eu adoro. Ficar mexendo, eu não consigo ficar parada, eu tô sempre mexendo em alguma coisa, ou as pernas, ou mexendo nos dedos. Isso me acalma. Eu me sinto bem fazendo isso. E se eu não fizer, eu fico nervosa. Sim. Até na hora de dormir, eu tô sempre mexendo o pé. Eu tenho que mexer alguma coisa pra eu me sentir bem, assim. O fato de eu não conseguir estar muito em locais cheios ou lotados. O fato de simplesmente ter dias que eu não consigo sair. Eu simplesmente não consigo estar com pessoas. Eu só quero ficar trancada em casa. E eu achava que eram coisas assim, particulares, que eram personalidade, assim, sabe? Sim. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu falei com a doutora, e aí a gente foi conversando um pouco sobre, e aí durante as consultas, assim, depois de algumas conversas, ela me indicou uma. Eu até esqueci o nome. Avaliação neuropsicológica. Isso, uma avaliação neuropsicológica, e eu fiz algumas sessões, foram necessárias, acho que umas 10 ou 11, assim, de vários exames, que parecem até muito sem sentido, assim, pra gente, né? Pra gente que faz, que não entende nada Parece dos umas exames. bobeiras, né? Parecem coisas assim, tipo, como é que ela vai conseguir tirar alguma coisa de mim com essas coisas? Mas, ao final do exame, né, a avaliação lá, ela fez Blau. um laudo imenso, que eu também não entendi nada. Que eu achei que eu ia ler e falar, ah, tá, eu tenho. Eu pensei, não entendi mais nada, acho que eu vou morrer, não sei. E aí eu levei de novo pra doutora e aí ela realmente fez o diagnóstico, né? Inclusive, você tem diagnóstico de transtorno de atenção também, né? Déficit de atenção, Sim. né? E aí é bem difícil, né? Porque o hiperfoco, ele me move. E esse diagnóstico, né? Esses diagnósticos. Tem gente que recebe o diagnóstico e pode ficar triste ou se sentir, né, menos, né? Ou se sentir pior. E tem gente que já acha que é libertador, porque explica muitas Sim. coisas da vida. Como é que foi pra você? Sim, o primeiro diagnóstico, né, que foi o de TDA, foi libertador pra mim. Foi muito libertador, porque eu era sempre a pessoa que não consegue se concentrar, a pessoa que não tem boas notas, a pessoa que é muito inquieta, muito bagunceira, muito faladeira. E foi muito libertador. Alguns amigos também foi tardio, né? Então alguns amigos falavam, você se assegura muito nesse diagnóstico. E eu sempre falava, não é que eu me assegure, é que tipo eu finalmente achei um motivo. Eu não sou só uma pessoa desinteressada, que era como todos os professores, as pessoas me Julgava. rotulavam, né, na verdade. Eu era só uma pessoa desinteressada. E eu descobri que eu não sou uma pessoa desinteressada, eu sou uma pessoa diferente, né? E aí depois, eu achava só que eu tinha também um TDA muito avançado, enfim.
E aí depois, com esse segundo diagnóstico, né, eu acho que me assegurou mais ainda. Eu não sou só uma pessoa desinteressada, eu não sou só uma pessoa avoada, eu não sou só uma pessoa antissocial. Eu sou uma pessoa diferente, eu tenho as minhas particularidades. E eu aprendi a me respeitar dessa forma, né? E aprendi também a pedir respeito das pessoas, né? Não necessariamente discutir, enfim. Mas a partir do momento que você sabe as suas dificuldades, você sabe as suas particularidades, você também sabe exigir o respeito quanto a isso. Então, eu acho que os dois diagnósticos foram muito libertadores, assim, pra mim. Isso é muito importante que você está falando, né? Porque você ter consciência, né, do que você tem, né, Sim, é algo, né, que faz com que você possa não se sentir diferente de todas as pessoas do mundo, né? sim, Existem muitas pessoas igual a você, né? E pessoas que são famosas, né? Pessoas que têm sucesso, pessoas que são, né, inteligentíssimas e que têm, né, transtorno do déficit de atenção e pessoas que são, né, do espectro autista. Então, assim, você também está dentro, né, dessas duas, né, vamos botar assim, né, patologias, né, psicopatologias, dentro e saber que está aí, né, ter essa aceitação, porque o primeiro é realmente, né, ser psicoeducada, né, ter toda essa informação que nós chamamos de psicoeducação e depois, né, com certeza, né, ter o amor incondicional, a aceitação por si mesmo, o amor incondicional por quem você é. Isso é fundamental, né? Porque você tem um monte de recursos, um monte de qualidades, um monte de sim. potenciais, né? Você, né, tem uma porção de coisas maravilhosas e essas coisas maravilhosas estão aí com você, né? E todo mundo é assim Só a vi também. 2 vezes é uma simpatia em pessoa. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você, antes de fazer tratamento comigo, você já fazia tratamento com outra pessoa? Eu fazia só pro TDA, né, na verdade, mas assim, na verdade era um acompanhamento mais impessoal, eu diria assim, sabe? Era um acompanhamento mais de longe, só pro TDA mesmo, e pra depressão, né? Que eu tenho muitas coisas. Mas, na verdade, assim, não chegaram a levantar a possibilidade do autismo, né? Mas eu acredito que, assim, depois que eu comecei a fazer um tratamento mais particularizado e mais pessoal e mais voltado para tudo que eu tenho de fato, eu acho que as coisas mudaram um pouco, assim. Nada muda assim, nossa, comecei, nossa, minha primeira sessão maravilhosa, eu já sou outra pessoa. É um processo. É um processo. Às vezes pode ser bem demorado, enfim, foi bem demorado, inclusive. Desconfortável, às vezes. Desconfortável As pessoas muitas acham que vezes. tratamento psiquiátrico, terapia, as pessoas saem do consultório levitando, igual uma Né? pedra. Às vezes Nunca. vai ter sessões mais difíceis, né? Eu acho que é um processo, e são fases também, né? Exatamente. São fases. Tem fases que você tá muito bem, tem fases que você tá muito mal. E é importante também lembrar, né? As fases que você tá muito bem é justamente quando você não pode deixar o tratamento. Exatamente. Porque muita gente faz isso, né? Sim. E é justamente quando você tem que continuar pra você não ficar muito mal. Prevenção de recaída, né? E também é importante você saber que mesmo você estando muito mal, quando você tem, né, uma equipe, né, um profissional, né, que te atende, que te acompanha, né, você saber que nesse momento você pode, né, pedir ajuda, né, pedir Sim. auxílio, né. É. Então, assim, as fases da vida acontecem, né, as pessoas acabam variando mesmo, que é normal também da vida, né. Ninguém vai ficar 100% feliz sempre, né. 100% feliz, 100% bem sempre, né. Mas é importante você saber que tem esse suporte, né. Não, esse suporte, ele é essencial, né? Eu acho que, eu até falava lá em casa antigamente, principalmente você ir a um psiquiatra. O psicólogo agora, hoje em dia, menos, né? Mas você ir ao psiquiatra Pra que você precisa de um psiquiatra, né? Coisa de maluco. É coisa de maluco, você não é maluca. E, na verdade, não é questão de ser maluca, é questão de não ficar. Porque eu tive uma certa, no início, a primeira vez que eu fui, eu tive uma certa, assim,
será que é de um psiquiatra que eu preciso? Mas assim, depois que eu aceitei e entendi que a psiquiatria não trata de malucos no hospital, né? Também Também trata, trata, né? mas Não hoje só, em dia né? não é só isso. Eu acho que a maior parte da psiquiatria nem é malucos no hospital, verdade. né, hoje em dia. Eu acho que quando eu entendi isso e comecei a aceitar que eu tinha condições e que eu não sou única, não existe ninguém no mundo que não tenha pelo menos uma condição ali que precisa ser tratada de alguma forma, né? A diferença é as pessoas não aceitam isso. Né? As pessoas, todo mundo quer ser muito normal, mas quer ser normal Verdade. Já é anormal, né? já é anormal. E eu acho que quando eu aceitei isso, eu comecei a me tratar assim, foi que assim as coisas realmente ficaram mais fáceis, eu diria assim, ou menos difíceis, E talvez. atualmente você faz tratamento psiquiátrico com a doutora Edilei e faz também psicoterapia? É, eu faço com a minha psicóloga também lá no IBH, né, também lá. E também, desde o início, desde que eu tô com a doutora também, foi ela até que me indicou, né, psicoterapia. E tô lá fielmente, toda semana, Que senão, ótimo, né? E já Senão, conseguiu ver progressos? sem dúvidas, sem dúvidas. Eu até falo, às vezes eu falo pra minha psicóloga, coitada de você, né? Que eu tô achando às vezes que você é minha amiga. Aí às vezes eu já chego, ai, você não sabe. Aí ela é minha psicóloga. Ou então eu mando uma mensagem, de vez em quando que eu tento não mandar, né? Mas às vezes eu preciso mandar. Isso, né? O que é muito Mas importante para estabelecer o vínculo, que isso é a coisa maior do que qualquer É. técnica, do que qualquer abordagem, não importa. A coisa mais importante é estabelecer vínculo com os pacientes, né? E os psicólogos também ficam felizes, na verdade, É. né? Sim. Porque a Com gente tem certeza. toda uma característica, né? Sim. De olhar o outro com olhar, né? Sim. Principalmente no IBH, né? Com olhar, né? De humanização, né? Com olhar de carinho e com Acolhimento, olhar né? de acolhimento, né? Então, isso, né? Essa relação, né? Tem que ser assim, uma relação de proximidade, né? Nós queremos, né? Cuidar, né? E acho que aqui também, né, a nossa família, né? E já que nós somos, né, os diretores do IBH, né? Nós queremos cuidar. E cuidar é sempre cuidar com amor, né? E queremos também te agradecer por ter topado participar dessa entrevista. Foi, assim, muito legal esse papo de hoje. Pelo menos eu achei. O que vocês acharam? Achei super legal. eu gostei também. Que bom, né? Muito legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso fazer só mais uma pergunta para finalizar? Claro, né? Só mais uma. Quando você recebeu o seu diagnóstico, você falou para as outras pessoas ou você guardou isso para você? E como que foi que as pessoas receberam isso? Então, eu falei pra poucas pessoas, na verdade, porque eu sei que as pessoas não vão entender, né? Porque eu falo, eu sou social, eu saio, e eu tenho certeza que as pessoas vão me julgar do tipo, você não tem isso, você tá inventando, ou você tá exagerando, ou enfim. Então, pouca gente sabe, na verdade, só os meus amigos muito próximos e os meus pais, né? Porque justamente pelo medo, por esse medo assim das pessoas me julgarem mesmo. Isso que ela tá falando, gente, eu vou repetir mais uma vez. Julgar alguém, falar que essa pessoa não tem determinado transtorno, que ela tem diagnóstico, isso se chama capacitismo. Isso é um preconceito muito feio, como qualquer outro, como racismo, como machismo, como gordofobia. Capacitismo é algo que a gente tem que tirar da nossa vida. Então, rir de transtorno mental, falar que a pessoa não é... Ai, você nem é tão autista assim, sendo que ela tem um diagnóstico, ela tá falando, ela fala que ela passa por um sofrimento, que querendo ou não, um transtorno também carrega sofrimento. Isso é capacitismo. Isso é muito feio. Não façam isso, por favor. Então, vamos ficar por aqui hoje, gente. Ficou com alguma dúvida? Isso. Quem Deixa tem aqui dúvida? no comentário que a gente vai responder nos próximos vídeos. Não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar sempre, deixa aquele likezinho, ativa o sininho para vocês receberem os nossos vídeos. Também pode enviar mensagens no nosso Instagram, no Instagram do IBH,
né? Que é arroba BH Clínica. O meu é arroba doutora Lislie Abram. O meu é @kathleen.psique. Que a gente também tira essas dúvidas nos próximos episódios. O seu Instagram? Você sabe qual é? O dela é @Cristina Abrão Oficial, que ela esqueceu por um assim, momento. né? A filha que sabe. E para você que é profissional de psicologia, tá? Ou de área de saúde, médicos, fisioterapeutas, dentistas, siga também nosso Instagram dos nossos cursos, porque a gente tem curso de formação de terapia cognitivo-comportamental, curso de hipnose. Atualmente estamos com curso de terapia do esquema. Muito interessante, a terceira onda da TCC veio aí para ficar. Além disso, a gente tem outros cursos livres que às vezes a gente disponibiliza e também tem nossas pós-graduações, né? A gente faz conveniado com a Faculdade Celso Lisboa. Pode falar um pouquinho das pós? Então, nós temos pós-graduação de terapia cognitivo-comportamental, voltada para as novas tendências, né? Essa pós-graduação realmente é a que tem mais, né, no Brasil inteiro, né, voltada para as novas tendências, porque nós temos hipnose cognitiva, tratamento de traumas, através de terapia regressiva cognitiva, que é uma terapia que eu criei, né? Nós temos também a terapia de aceitação e compromisso. Também temos Muita terceira onda, né? nós também temos psicologia hospitalar em TCC, né? Tanatologia, sexualidade humana, terapia de casal, terapia dos esquemas e por aí vai, né? Tem muita Então coisa. sigam, né? @IBH Cursos. Que E é pra vocês também saberem clínica, essas né? informações. Se Isso. você quiser também, nós temos a nossa clínica IBH, que fica em Copacabana e no Recreio. E nós temos também a nossa clínica, né? E o que é interessante é que os nossos profissionais fizeram os nossos cursos. Então, fazendo o nosso curso, quem sabe você não se destaca e trabalhe conosco, né? Você que é psicólogo, você que é psiquiatra. Essa é uma excelente oportunidade. A gente também abre portas para principalmente profissionais que estão começando. Então é isso, gente. A gente adorou o papo de hoje. E fiquem aqui sempre ligadinhos no Psipod. Um Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Juliana. Obrigada. E Obrigada, obrigada, Juliana. Tchau, tchau. Tchau, gente.